Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Segredos do Oculto, eu sou a Poli. E hoje eu vim fazer uma tiragem, uma leitura um pouquinho diferente, né? Eu vim puxar aqui nas cartas, através de uma mensagem trazida pela espiritualidade, sem colocar o meu julgamento ou o seu julgamento, mas apenas um conselho da espiritualidade sobre as eleições, sobre esse momento em que nós vamos passar agora, estamos passando, para ver o que a espiritualidade traz de conselho para esse momento, que a gente sabe que vai ser de animações, de ânimos, né? De sentimentos, muitos aí exacerbados, muitos aí colocando a sua opinião, às vezes de uma forma um pouco agressiva. Então, lembrando que aqui a leitura ela não é de momento algum para influenciar, para posicionar, para colocar à mesa aqui a minha opinião, mas sim apenas quais as energias que a espiritualidade vai trazer diante desse momento em que estamos vivendo e que vamos passar. Para quem gosta de astrologia, sabe que Marte está passando aí, né, pelo signo de Gêmeos. Vai ficar um longo período até o começo de 2023. Marte como deus da guerra, o planeta que fala das ações. Gêmeos, o signo que fala da comunicação. Já podemos esperar aí que tudo ligado à comunicação, à fala, jornalismo, reportagem, pessoas colocando, né, na rede social as suas opiniões através de vídeos, de áudio, vai estar muito aprimorado nesse último semestre agora de 2022, podendo trazer coisas positivas, né, notícias, alertas, coisas verdadeiras, como também coisas falsas, fake news, mentiras. Então, ficarmos muito atentos aí a tudo isso, porque a gente vai ser afetado diretamente. Então, vamos lá. Espiritualidade, seres de luz, amor, cura. Eu peço que agora, através do tarô, traga uma mensagem que fale sobre esse momento em que estaremos passando pela eleição, o que podemos esperar desse momento. Eleições 2022, Brasil. Vou começar tirando energias gerais, depois eu tiro dos candidatos. Carta 9 de espadas, carta do carro, carta da imperatriz. Algumas mudanças, alguns movimentos, algumas direções serão tomadas que vai surpreender a todos nós, com certeza. A carta da rainha de copas. Tudo que a gente pensa, fala sobre essa energia, vem muitos sentimentos aqui junto, ó. Muitas copas, cavaleiro de copas, 7 de copas, rainha de copas, os enamorados, né? A carta que fala de escolha, o louco, as de espadas, as de paus, a temperança. O que mais? Só mais uma, por favor. Gratidão. E 6 de copas. Primeiro momento aqui, podemos dizer que no sentido geral, coletivo, né? Para todos, independente de qual seja a tua preferência, né? Lado L, lado B, porque a gente sabe que essa eleição, ela tem, na verdade, dois lados que já estão muito posicionados, né? O Brasil ele está extremamente dividido entre o lado B e lado L, que vocês sabem, que são os candidatos principais, né? E aqui a gente já abre com a ancoragem do 7 de paus. Observem a imagem dessa carta. Muito conflito, muita briga, né? Muita movimentação, principalmente do eleitorado. Aqui eu quero dizer para você que se você é uma pessoa que gosta, que tem vontade de ir para as ruas,
para defender o teu candidato, para defender aí aquela pessoa que você acredita que vai ser o melhor administrador do nosso país, é que você se cuide, que você se prepare e que você vá sabendo que haverá, infelizmente, situações de muito conflito físico, embate, tá? As pessoas, infelizmente, nesse processo eleitoral tendem a se machucar, não só verbalmente, não só ofendendo umas às outras, que a gente já vê que isso tá acontecendo nas redes sociais, mas existe um perigo muito grande aqui na questão física, tá? A gente vai ver aqui pelas cartas, imóveis, comércio sendo depredado, tá? Destruição de patrimônio público, destruição de carro, colocar fogo, de repente, em carro, fazer aquelas barricadas. Então, assim, infelizmente vai ter muito essa energia de destruição. As pessoas vão estar com o seu sentimento muito aflorado e, infelizmente, muitas pessoas vão usar isso para uma certa maldade, para um certo perigo. E, como eu disse, independente do lado, tá? Ambos os lados aqui vão esquentar e vai trazer uma disputa. Eu creio que a gente pode dizer que nunca se viu nas ruas o que a gente vai ver agora, em 2022. Brasil tende a ser notícia em muitos países e por conta principal da forma violenta que as pessoas vão estar atacando umas às outras em nome dos políticos, tá? Então é muito interessante entender e que os políticos, quando são escolhidos, eles estão lá para trabalhar pela população, né? A função principal do político é administrar o país em nome da sua população. E aqui a gente está vivendo uma certa inversão, onde as pessoas estão se degladiando em nome dessas pessoas que, na verdade, deveriam estar lá no poder em nome daqueles que vão estar brigando. Então, a princípio aqui, isso aqui é uma energia geral, muito conflito, muita briga, 9 de espadas, né? Muita manipulação. Vai ser algo que vai passar? Vai, tá? Vai passar 9, 10, já chegando no final, mas existe aqui uma manipulação. E aqui, se você perceba que tem as sombras e tem aqui as pessoas. Eu creio que haverá uma manipulação grandiosa, tá? Dos eleitores. Aqui a gente vai ser agora nesse período, independente de quem você vote. Aqui não existe uma defesa exclusiva de nenhuma das partes, tá? Mas aqui haverá um movimento como se fosse fantoche, como se a população fosse pequenos fantoches e essa guerra política vai estar manipulando. E o que vai ser muito usado na hora deles colocarem aqui a sua voz será a questão emocional do brasileiro, da brasileira, porque diante a esses conflitos, diante as dificuldades, diante a crises, todo mundo vai estar aqui com uma certa sensibilidade também. Então, vão ser tocados assuntos que mexem muito com a questão sentimental. Então, vai se falar muito em coisas que vão ser dadas, né, às pessoas. Vai se falar muito da saúde, vai se falar muito da educação, aquilo que a gente já está acostumado, mas dessa vez vai pegar de uma forma mais sentimental. Eu vejo aqui que existe um certo perigo de atentado, sim, tá? Para os candidatos. Atentados que serão reais, eles vão estar correndo riscos, principalmente aqui na questão no movimento. O carro aqui, ele traz a mudança, ele traz alguma surpresa que vai vir, alguma coisa diferente dentro desse processo de eleição, mas ele traz um risco aqui físico, tá? De acidente de automóvel, sabotagem de automóvel. Seria muito interessante que ambos, né, tanto do lado L quanto do lado B, que vocês sabem de quem eu estou falando, Lula, Bolsonaro, aqui eles tivessem cuidado na questão dos seus automóveis, na questão das carreatas que vão fazer, porque existe aqui um perigo de sabotagem desses veículos e um deles poder sofrer um acidente aqui causado, né? Ou até mesmo, se não causado, um risco
de estar no meio aí das manifestações e esse carro ser apedrejado, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui essa eleição, ela se resume muito em sentimentos, tá? Emocional. Vão chorar na televisão, vão fazer de um tudo aqui, gente, todos os lados. Vai ser muito colocado em pauta as questões de passado, o que o fulano fez, o que está acontecendo hoje é culpa do fulano que fez lá atrás. Vai ser muito essa questão aqui, vai ser muito colocado como se tudo que a gente vive no hoje fosse culpa do ontem, vai ser muito colocado isso. Os Enamorados está aqui, é a carta que fala das escolhas, também a carta que rege o ano de 2022, né, que fala da dualidade, fala da duplicidade da nossa personalidade. A pessoa é uma coisa na câmera, é uma coisa atrás das câmeras, então a gente vai conseguir ver muito isso. Aqui veio o louco, né? Energia de não vai ser medido esforços para chegar aonde eles querem, tá? Independente do partido, do candidato, eles vão fazer o que tiver ao alcance para chegar nesse pódio. Então eu sinto aqui, eu não creio que nossa eleição vai ser resolvida de primeiro turno, apesar de ter muitas previsões que diz que sim. Eu sinto que não, que vai ser algo muito acirrado e que vai ser um momento histórico. Inclusive, daqui a alguns anos nós vamos olhar para trás e vamos lembrar de 2022 como um ano. Você pode ver que esse ano não se fala em Copa do Mundo. Tem Copa do Mundo, as pessoas não falam, a gente não vê mais as pessoas vibrando, né? Porque tá todo mundo focado nas eleições. Então esse ano vai ser algo independente de quem ganhar aqui. Aqui eu não consegui perceber ainda qual dos dois nas cartas, mas eu percebo que vai ser uma loucura, gente. As de espada, tá? A justiça vai tentar interferir nessas eleições de muitas formas. A justiça já está se movimentando com a carta de paus aqui para trazer aí algumas situações que vão ser descobertas, reveladas dentro do processo eleitoral, tá? Falcatruas, fake news, brigas, pessoas sendo presas. A justiça vai estar muito presente, tentando trabalhar em cima desse processo eleitoral, necessitando muita busca de um equilíbrio dentro desse processo. Eu creio que aqui haverá um movimento, inclusive, sobre os dois candidatos da justiça, sobre a forma que vão apresentar os seus projetos e principalmente sobre a forma em que a população vai estar se movimentando para isso, tá? 6 de copas, ó. O foco das eleições aqui vai ser o passado. Vocês vão ver debates, vocês vão ver notícias que vão tratar muito do passado, tá? Vão falar de como o ex-governante fazia, vão falar de impeachment, não vão focar na realidade dos fatos. Eu vejo assim, não vão focar no que a gente está vivendo hoje, tá? Não vão querer procurar culpados, apresentar culpados do hoje, desses 4 anos. Vão querer colocar tudo lá no passado, como se tudo que estivesse acontecendo agora fosse só culpa do passado. E a gente sabe que não é muito assim que funciona. Eu vou tirar aqui agora cartas para o candidato B, para o atual, né, que está se candidatando, e ver o que vem aqui. Candidato Bolsonaro. Por favor, espiritualidade, qual as cartas para esse candidato? Depois eu tiro para o candidato L, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui, Bolsonaro, por favor, as energias do Bolsonaro. Cavaleiro de Espadas, o Mago, a Torre, Três de Paus, 8 de Copas, 5 de Paus, briga, situações, 10 de Ouros, 7 de Espadas e o Enforcado. Então, vamos lá. Para
o candidato Bolsonaro. Começamos aqui com o Cavaleiro de Espadas, né? O Cavaleiro de Espadas, ele traz um movimento de justiça aqui nos caminhos, né? Traz aquela questão de justiça sendo falada, sendo ouvida dentro desse momento de eleição dele. O mago, ele é uma carta que fala de manifestação, mas aqui ele tá do lado da justiça. Eu sinto que haverá aqui, no caso, um movimento, tá? Dos homens querendo trazer algum escândalo, alguma situação do presidente, do candidato durante as eleições. Porque aqui junto com esse mago, com a manifestação da justiça nos caminhos dele, veio uma torre, né? E a torre a gente fala que é a queda de um império, alguma situação vindo à tona, que não necessariamente diz que ele vai perder as eleições, tá? Mas aqui diz que existe alguma situação na vida dele que vai vir à tona, envolvendo muito provavelmente aqui a família, e é onde ele vai sentir que perdeu alguma coisa. Para ele aqui é como se representasse a perca de um reinado, né? A pessoa tá lá no topo, em algum momento aqui ele vai sentir que ele está perdendo esse império, que as coisas estão caindo. Digamos que nesse momento pode ser que ele sinta essa energia, essa dúvida, esse medo sobre que alguma coisa está ruindo, mas aqui haverá um movimento da justiça nos caminhos dele, trazendo aqui algumas situações que vão ser sim um pouco pesadas, reveladas, tá? Vão ser colocadas para o público, para todo mundo ficar sabendo, e isso vai trazer alguma queda, tá? De poder ou alguma queda em algum aspecto da vida dele que ele está muito seguro, e isso pode acontecer de vir abaixo, tá? 3 de paus aqui, ó, um movimento, né? Pau sempre fala da energia do fogo, da ação do movimento, mas aqui, olha, as cartas que veio para ele, 8 de copas, né? É como se eu deixasse para trás algumas situações. Aqui existe, inclusive, uma estratégia que eu não sei que ele vai seguir, eu creio que não, pelo comportamento que ele tem, mas de pessoas que apoiam ele que vão deixá-lo, tá? Muitos apoios aqui a 8 de copas, né? Muitas pessoas que até então estão ao lado dele na campanha vão deixá-lo, vão sair, deixar de apoiá-lo, vão deixá-lo um pouco mais sozinho. 5 de paus, haverá muita guerra, muito conflito na campanha dele, tá bom? Aqui a gente vai ver que os ânimos vão estar muito aflorados e, de certa forma, eu sinto em dizer, esses ânimos serão ainda mais esquentados pela forma que a equipe dele vai se colocar na eleição, que vai se manter naquele discurso um pouco mais egoísta, né? Um pouco mais de ir pra briga mesmo, sou assim mesmo, ele vai manter o seu discurso. Muito aqui vai ser falado sobre a família, sobre aquela questão, né, do que seria uma família, do que é a tradição. O tradicionalismo vai estar muito presente aqui na forma dele se expressar, mas o 7 de espadas aqui tem muito uma energia de peso, de cansaço. Eu não sinto aqui pelas cartas, ele pode se mostrar uma pessoa muito forte, tá? Mas eu não sinto que emocionalmente ele esteja se sentindo assim. Eu creio que haja assim um grande cansaço da parte desse candidato, onde ele sente que tá colocando, sabe, muito aquele poder, aquela força, mas na verdade ele não se sente muito assim, né? A energia dele vem aqui com a carta do enforcado, e a carta do enforcado, que para mim é mais o pendurado, é como se a pessoa estivesse em um ambiente, em uma situação, mas na verdade não é tão confortável quanto ele representa que é, não, tá? Então, assim, vai ser um processo de ânimos muito exaltados. Muitas pessoas aqui da equipe vão abandonar o partido, vão sair desse apoio, não vão ajudá-lo. Pessoas aqui no decorrer da campanha vão realmente abandonar o candidato e ele vai sentir essa energia, né, de como se o império, como se uma equipe, como se a sua forma de vir a público não estivesse sendo apoiada por aqueles que até então o apoiam, tá? Lembrando que aqui a gente não tá colocando preferência nem de um lado nem de um outro. Você
é livre para escolher quem você quiser, desde que você não ofenda as pessoas, né? Que não tem necessidade. Então, vamos lá. Tirar agora para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Qual as cartas, por favor, espiritualidade? Candidato Lula. Gratidão. Também, ó. Que loucura. Os dois candidatos repetiram as cartas Cavaleiro de Espada e Torre. Numa posição diferente, mas estão aqui, tá bom? Os Enamorados. Gente, tem 80 cartas nesse baralho. E tem cartas se repetindo aqui. Três cartas se repetiram. Nossa, que loucura! 4 cartas se repetiram para os dois, só em posição diferente, tá? Temperança. Realmente vai ser acirradíssimo, viu? Essa eleição. Acirradíssimo. Vamos lá. Aqui a gente já começa numa inversão das cartas, tá? O candidato Lula começa com a carta da Torre, que fala de um momento que ele já vem passando, que ele passou recentemente, né? Ele teve aí, de certa forma, o seu império, né, caído, com a prisão, com as situações na justiça. Ele já viu essa queda acontecer na vida dele, né? Ela ainda gera algumas consequências, é claro, né? Das pessoas que não o apoiam, das pessoas que não acreditam nele, então ele tá passando por esse momento. Isso ainda dentro da eleição vai trazer algumas consequências, algumas situações. Existe da parte dele também essa insegurança, nenhum dos dois lados aqui se sentem já campeões muito seguros, tá? Podem demonstrar isso na TV, mas isso não é real. Mas ele aqui é um movimento inverso, né? Ele vem de uma torre e agora vem aqui um movimento da justiça nos caminhos dele. Então aqui seria como se ele saísse dessa torre e estivesse indo à luta para se levantar, se reerguer, correr atrás de provar se ele consegue essa justiça, de provar que não tinha feito tais crimes, alguma coisa assim, ele vai se movimentar. Aí aqui veio para ele também a carta dos enamorados, que vai falar das escolhas, que vai falar das parcerias ao lado dele, com o 5 de copas. Aqui existe uma questão para o Lula muito emocional, tá? Existe aqui para ele uma ferida que é muito na casa emocional dele. Eu diria que é uma pessoa que talvez, mesmo por fora, mostrando uma certa força, existe uma mágoa, existe uma questão emocional que ainda o afeta muito, principalmente voltada àquela torre, né? Seria como se ele ainda sentisse que foi injustiçado de alguma forma, que o que ele passou não foi certo. Então ele busca essa briga por provar sua inocência, por querer ser presidente de novo, porque é meio como se isso fosse algo que fere muito a parte emocional dele. Aqui a gente só precisa ter muito cuidado, nós não, né, principalmente ele, porque existe aqui um grande risco de atentado contra esse candidato, tá? Existe um planejamento, existem aqui já energias que estão trabalhando, que estão maquinando alguma forma de atacar esse candidato. Aqui veio o diabo com 3 de copas, né? O diabo, quando a gente fala de dinheiro, fala de material, bens, conquista, né? Mas como aqui vem uma perca, um sentimento de perca emocional muito grande, eu diria até para ele ter bastante cuidado com a parceira dele, com a noiva, a namorada, não sei, porque aqui existe um risco de atentado que até ela pode ser uma pessoa que venha a se machucar, a ser ferida, tá? O diabo veio com 3 de espadas aqui, ó, observem essa carta, tá? O apunhalado, né? Então aqui existe muito um perigo de tentarem contra a vida dele e da mulher, tá? No sentido de
físico, de machucar mesmo, tá? Pessoas estão se movimentando aqui para fazer algum mal para esse candidato e ele precisaria ter bastante cuidado durante esse processo eleitoral. Bem pesado aqui essa energia, inclusive. O 9 de ouros aqui fala que no caminho dele tende a ter colheitas, inclusive financeiras, né? Um equilíbrio material, uma satisfação, mas que para isso vão ter que enfrentar aqui muitas lutas, riscos, literalmente, tá? Fala um pouquinho também da manipulação emocional. Eu creio que, de alguma forma, a equipe eleitoreira dele também vai partir para isso com questão aos eleitores, tá? Ele vai usar muito das emoções, provavelmente vai ser um candidato que vai aparecer aí muito emocionado nos debates, né? Trazendo muito essa casa de falar da família, falar dos problemas que passou, falar de injustiça, também vai usar dessa artimanha. E aqui o louco, ele em busca de um equilíbrio na vida, né? Ele em busca dessa reestruturação, ele em busca de que os brasileiros e as brasileiras voltem a acreditar nele, as pessoas que o já apoiam. Para ele é quase que uma questão de necessidade, ele precisa, como se ele precisasse provar algo e estar nesse topo de novo para se sentir em paz, para se sentir livre, tá? 10 de espadas, grandes possibilidades dele finalizar esse processo, né, de perigo, de passar por isso em segurança. Aí vai depender muito da forma que ele se movimenta, que ele se cuida. E o As de Paus aqui é o movimento, né? É a ação, é a atitude. Ele é uma pessoa que, aqui pelas cartas, independente do risco, ele vai se colocar à frente, ele vai estar nos palanques, ele vai estar nos debates, ele não vai fugir do combate aqui, tá? E ao contrário um pouquinho do outro candidato, que eu creio que a equipe dele, ao abandonar, vai deixar ele um pouquinho a ter que correr atrás um pouco sozinho. Aqui não, aqui vai ter muito amparo, né? E o As de Espadas, que fala da justiça, né, no nosso caminho. Então aqui pelas cartas, eu creio que vai ser algo muito acirrado entre os dois, muito, tá? Principalmente entre os votantes, né, entre os eleitores, mas que o que ganhar aqui, qual seja, aqui pelas cartas existe um posicionamento mais favorável para o candidato Lula, pelas cartas, tá, gente? Mas eu sinto que vai ser muito acirrado, vai ser algo assim que vai ser ali no finalzinho só que a gente vai ficar sabendo mesmo, tá? Por mais que as pesquisas coloquem, fulano na frente, fulano atrás, não, eu creio que a população vai estar extremamente dividida e a gente vai ver muitas notícias aí que vão ser, de certa forma, infelizmente, assustadoras com relação à forma que principalmente o eleitorado vai se portar. Pessoas vão, infelizmente, se machucar, se degladiar em nome dessas pessoas que estão buscando o poder, e que Deus tenha misericórdia e traga para o nosso país um pouquinho mais de paz, né? Que a gente tanto precisa, mas que se a gente também não quiser essa paz, ela não vai se fazer presente. Então essa foi a leitura. Se você assistiu até aqui, gratidão. Que o teu caminho durante as eleições, que a tua escolha seja respeitada e que aquele que for melhor de fato para o nosso país possa ser aí o eleito e nós termos 4 anos de paz, de olhar para aqueles que mais necessitam e que Deus esteja com todos nós, hoje e todo sempre.